Amigos e amigas, a igreja de Deus no Antigo Testamento, todos os reis tinham o dom profético na pessoa de um profeta que Deus levantava. No Novo Testamento, a igreja verdadeira, a igreja remanescente, a igreja da profecia bíblica, também teria o dom profético. O livro do Apocalipse 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão é Satanás. A mulher representa a igreja, nesse caso a igreja de Deus na terra. Então irou-se o diabo contra a igreja. E eu pergunto, qual igreja? A igreja remanescente. A igreja que tem duas características principais. Claro, tem outras, mas em Apocalipse 12 destaca duas, que é a guarda dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra, e tem o dom de profecia, o testemunho de Jesus, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 19, versos 9 e 10, é o dom profético. O mesmo dom que Deus havia concedido ao profeta Elias, ao profeta Eliseu, a Jaziel, a Ezequiel, a Isaías e aos profetas do Antigo Testamento. A igreja de Deus nos últimos dias teria o dom profético. Meus amigos, na igreja adventista do 7º dia, Deus havia chamado 2 homens, mas infelizmente eles não aceitaram o chamado. Aí Deus chamou uma jovem, Ellen Gold Harmon. Depois que se casou com Tiago White, passou a se chamar Ellen Gold White. Ela recebeu o dom profético e escreveu mais de, milhares de páginas, dezenas de livros, e Deus a usou para ser a mensageira do Senhor, a profetisa de Deus da igreja remanescente, a igreja dos últimos dias. Se você tirar o dom profético da igreja adventista do 7º dia, ela passará a ser apenas uma igreja evangélica. É uma igreja evangélica? Claro que é, mas não é apenas uma igreja evangélica. Irmãos e amigos, a igreja adventista do 7º dia, ela não surgiu fundada por um homem. Ela não surgiu estabelecida pela mente humana. Ela surgiu de uma profecia bíblica, das 2.300 tardes e manhãs, descritas em Daniel capítulo 8, 9 e 10. Ela surgiu como um movimento profético, para dar a última mensagem a este mundo carcomido pelo pecado. É uma igreja que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. E se nós dermos ouvidos ao dom profético, escaparemos das grandes armadilhas de Satanás nos últimos dias. Ao darmos ouvidos ao dom profético, estamos dando ouvidos à voz do próprio Deus. Algumas pessoas dizem, mas Ellen White é uma deusa para os adventistas. Com todo respeito, não é verdade. Amigos, Ellen White era uma pecadora como você e eu, assim como Eliseu, assim como Elias. Mas foi uma mulher que se colocou nas mãos de Deus e Deus a usou. Assim como Deus pode usar você, usar a mim, qualquer um de nós que somos pecadores. Acontece que Deus a utilizou assim como usou os escritores da Bíblia. Você acha que Davi era uma pessoa perfeita? Veja que Davi adulterou e mandou matar o marido da mulher com que ele teve um caso. Mas ainda se arrependeu e foi considerado homem segundo o coração de Deus. Moisés havia matado o egípcio, mas se arrependeu. Paulo, que era Saulo, mandava matar apedrejado o povo de Deus, mas se converteu, se tornou um dos grandes evangelistas do Novo Testamento. Deus não chama perfeitos, sabe por quê? Porque não existe. Deus chamou você e chamou a mim, porque somos imperfeitos. Mas apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas limitações, Ele nos chama, porque Ele quer nos moldar e nos usar. Maria, por exemplo,
Maria foi chamada por Deus para ser a mãe do Redentor do universo. Deus chamou os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. E Ele chama você também, para fazer a diferença nesses últimos dias. Ah, meus amigos, se dermos ouvidos ao dom profético, vamos, sem dúvida, escapar, nos livrar de todas as armadilhas de Satanás. Porque Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas, e Ele não faz nada sem revelar as coisas aos seus servos, aos profetas, diz a palavra do Senhor. Agora, olha para cá um pouquinho, olha aqui. O diabo odeia o dom profético. E de vez em quando, o diabo vai usar alguém para falar assim: esses adventistas estão errados. Esse negócio de dom profético, isso é balela. Amigos, quantas e quantas pessoas já usadas pelo maligno tentaram destruir o dom profético. Aliás, irmãos, amigos, com todo respeito, muita gente critica, sabe por quê? Porque não lê. Se você ler os livros da educadora e mensageira do Senhor Ellen White, você vai ficar impressionado e vai ver que é um livro tanto antigo quanto atual. Porque foi escrita por uma pecadora, mas inspirada pelo Espírito Santo. E ela mesma diz: somente a Bíblia, unicamente a Bíblia, nada mais que a Bíblia. Aí você fala: pastor, então para que o dom profético? Se nós só temos a Bíblia e ela é suficiente? E eu digo: claro que é. Aí você fala: pastor, então explica direito. Então, por favor, olha bem para cá. Agora você não pode nem piscar. Amigos, vamos dar um exemplo muito simples. Muito simples. Digamos que você queira ver as estrelas melhor do que você vê a olho nu. Enxergar com mais nitidez. O que você faz? Bom, o caminho mais curto é você comprar um telescópio. Ao comprar um telescópio, você vai ver as estrelas, a lua, enfim, os astros. E você vai enxergar muito melhor, com mais nitidez, com mais clareza. Aquilo que você não enxergava, que sempre existiu, mas você não enxergava, agora você vai enxergar. Eu pergunto, você responde: o telescópio vai acrescentar alguma estrela no céu? O telescópio vai tirar alguma estrela do céu? Claro que não. O que ele vai lhe proporcionar? Apenas uma melhor visão. Amigo e amiga, claro que toda ilustração tem sua limitação, mas o dom de profecia, os escritos de Ellen White, de forma alguma, retira alguma coisa da Bíblia. Não retira nenhuma vírgula, não acrescenta nada. Sabe o que vai lhe proporcionar? Uma visão mais clara, um entendimento mais correto. E você vai dizer assim: meu Deus, estava tudo aqui e eu não enxergava. Você está entendendo? Você está vendo? É assim que funciona. Mas o diabo odeia o dom de profecia. É por isso que diz Provérbios capítulo 29, 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Se tirar o dom profético, o povo se corrompe.